boa noite. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje teremos a presença de André Jacinto, falando sobre as paixões, né, André? Um tema que está aí a fonte principal, que ela vai abordar do Livro dos Espíritos, mas, né, interessante para a gente pensar as paixões à luz da doutrina espírita, né? O Espiritismo faz, comenta sobre. E nós sempre iniciamos com uma leitura, né? A leitura é do livro Vinha de Luz. O espírito é Emmanuel, o médium é Emmanuel, e o espírito é Emmanuel e o médium é Chico Xavier. Vinha de Luz, o espírito é Emmanuel e o médium é Chico Xavier. A mensagem da noite é aos discípulos. É um comentário que está em Paulo, 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Emmanuel faz o seguinte comentário: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus, e a falsa impressão da loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Belíssima, né? Mensagem de Emmanuel. Porque a ideia aqui é... discípulo é aquele que, né, que segue, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando assim mesmo, né? Os discursos, né? O comércio com o nome de Deus, né? Aqueles que se dizem intelectuais, né? Que são estudiosos, né? Eles detêm o conhecimento, os livros, a literatura na ponta da língua, né? E que isso chama a atenção das pessoas, né? Chama público, faz proselitismo, enche as casas.
E aí a gente fica pensando assim, sim, mas e nós, os espiritistas? O que temos com isso, né? Senão a gente entender que é a mensagem. E eu acho isso importante porque, para nós espíritas, né, geralmente nós temos um espaço pequenininho, são poucas pessoas, né? E houve um tempo que isso me incomodava, porque eu achava, meu Deus, isso é desanimador, né? O povo passa aí, meu Deus, isso ninguém acredita nisso, não tem ninguém, né? Mas hoje eu já tenho uma outra compreensão. Quem precisaria estar aqui, está aqui. Quem acredita, vem pra cá, né? E a gente segue. É isso. Porque a gente tem muito mais ganhos, né? Sim. Do que as pessoas imaginam. Vamos passar para Rivaldo, fazer a prece e em seguida para André. Que possamos nos manter nessa sintonia. Divino Mestre Jesus, mais uma vez estamos unidos e reunidos em Teu nome para realizarmos juntos, Senhor, uma noite de estudo. Que os bons espíritos, trabalhadores do bem, que se encontram presentes, possa levar inspiração para a nossa querida Andréa, trazer a mensagem de acalento, de esperança e de paz a todos os corações que se encontram, encarnados e desencarnados. E assim, divino amigo, com a tua permissão, damos por iniciado a reunião dessa noite em tua santa paz. Assim seja. Assim seja. André, se ele incomodar esse dublador, você precisa ficar. Esse caso você vê que o moleque comigo, tá? Você acha melhor subir ou vai ficar assim? Não, vai ficar assim. Mais uma vez, obrigada pelo convite, a Dulce, a todos vocês, trabalhadores desta casa. Obrigada à espiritualidade que me acompanha, né? Aos amigos trabalhadores desta casa espirituais, que também aqui estão, e que eu seja inspirada pelos bons amigos a levar a mensagem que é necessária para todos nós. Como você falou, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as paixões. Sempre que esse tema é chamado a ser discutido ou venha nas nossas mentes, é algo intrigante, né? Sempre é algo, quando você fala de paixões, se você ainda não teve contato com a visão espírita das paixões, deste sentimento, você olha meio para esse tema como algo, paixões é algo que não é legal, né? A gente escutava muito quando era mais nova, os nossos pais falar, a mãe falar, né? Fulana casou, passou tão pouco tempo, aquilo não era amor, aquilo era uma paixão, né? Então você meio que acaba crescendo e tendo essa visão das paixões. E aí o Espiritismo nos trazer não uma imposição, mas nos dar uma oportunidade para que a gente reflita, para que a gente reflexione. E com a ajuda dos irmãos espirituais, através do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz algumas perguntas sobre esse tema, então é descortinado, né, para a gente esse tema de uma forma diferente. Eu falo que para mim foi visto de uma forma diferente. E eu espero que realmente vocês consigam tirar talvez esse lado negativo, essa interpretação negativa desse tema, né? E a gente começa aqui citando algo bem interessante no livro Boa Nova, né? Esse livro aqui, ó, de Humberto de Campos, que eu gosto muito. Psicografia de Chico Xavier. Você também gosta?
particularmente eu tenho um zelo por esse livro, né? E ele fala da história de Joana de Cusa. Quem era Joana de Cusa? Joana era uma alta dama da sociedade de Cafarnaum, certo? Casada com Cusa, que era um intendente de Antipas, era um manda-chuva, era uma pessoa de influência político e que vivia na companhia, né, dos poderosos da época, que tinha verdadeira aversão ao cristianismo. Eu digo ao cristianismo, tinha aversão ao que aquele nazareno pregava na época. E Joana tinha particularmente uma afinidade muito grande com aqueles ensinamentos. Imagina só, o seu marido, a pessoa que você escolheu para ser com você, que você ama, ele pensa completamente diferente do que você pensa e repudia todo e qualquer ensinamento, filosofia trazida pelo Cristo. Então ela sofria muito com aquela situação. Sem falar aqui que ela via dentro da própria casa dela atitudes completamente avessas ao que ela acreditava. E certa feita, o Cristo estava na mesma cidade que ela. E ela, muito ansiosa, dá um jeitinho de chegar até ele. E ela abre o coração, fala que ela é uma seguidora do cristianismo, que ele pregava, né, na verdade, do evangelho que ele transmitia, da forma que ele transmitia o evangelho, mas que ela tinha uma dor muito grande no coração dela. E falou do esposo, né? E eu não vou aqui me aprofundar, né, na história de Joana, até para que vocês tenham curiosidade e procurem se informar, né? Eu acho que a história de Joana tem que dar uma palestra. Mas o que ela pediu ao Cristo era que ela dizia, por que você não impõe a todos os homens essa verdade absoluta? Então ela queria o seguinte: eles vivem fazendo mal, eles vivem fazendo tudo que é errado, que é contrário a essa lei de amor. E por que é que a espiritualidade superior, por que é que Deus não emite digamos assim, algo para que pare com eles, numa punição, um castigo? E aí é justamente isso que eu queria trazer, que o Cristo, com todo aquele amor, né, com toda aquela brandura, com toda aquela mansuetude, com boas palavras, mas ele, filha, nada é imposto, né? E sem falar de todos os outros conselhos que ele dá, mas aí o que isso tem a ver com as paixões? Por quê? A gente está falando de Joana de Cusa como introdução desse tema que a gente vai conversar hoje. Porque depois dela estar tão sofrida e ela ver naquela imposição uma oportunidade de modificar o esposo, de mudá-lo pela imposição, e o Cristo falava para ela que ninguém muda pela imposição, então ela fala assim: por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? Então não acaba com todo mundo que é ruim, em outras palavras. E aí, essa frase assim me marcou. E ele faz assim: a sabedoria celeste não extermina as paixões, as transforma. Né? Em outras palavras, Deus, ele não extermina as paixões. Ele dá a oportunidade delas serem transformadas. Então, se a gente começa conversando hoje e dizendo assim, sempre que a gente pensa no tema paixão, vem algo que não é legal, né? Que não é bom, que é negativo. E como é que a gente vai exterminá-lo? Não vai exterminar. Nós vamos transformar. Podemos transformar.
E o inverso também é verdadeiro. E a gente vai ver mais na frente que nem sempre as paixões são más. Às vezes é uma paixão boa, mas você pode transformá-la em mal. E aí a gente vai se aprofundando e vocês vão raciocinando junto comigo, pensando, e depois vocês tiram as próprias conclusões. Então esse tema é um tema que traz muitas dúvidas. Paixão é bom ou paixão é ruim? Se é ruim, eu quero dizer, né? Mas não raramente ouvimos falar, a mídia está aí, o nosso dia a dia, a internet, das paixões ruins. As paixões pelos jogos de azar, as paixões pelo fumo, pelo álcool, pelos vícios, as paixões violentas, né? E que tem aumentado tanto o número de homicídios em nome de paixão, feminicídios. Então é muito mais fácil a gente ver esse lado das paixões do que a gente ver algo positivo. Então, por que a gente não falar nas paixões dos cientistas? Nas paixões. Por que não falar nas paixões dos seres abnegados, que abrem mão de tantos outros prazeres para viver em termos de pesquisa, de atitudes do bem, de ajuda ao próximo, e não como uma punição, mas porque se satisfaz? Isso também é paixão? Isso também não move o ser humano? Isso também é paixão, meus amigos, meus irmãos. A paixão só tem um lado ruim, tem um lado bom também. E as paixões são capazes de paralisar os nossos sentimentos, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. Certa feita, conhecemos pessoas que são capazes de reconhecer os atos insensatos, a escolha de vida degradante, dolorida, e abre a boca e determina para ele próprio: mas eu não consigo me libertar. Eu falei há pouco que Jesus falava para Joana que as paixões são sentimentos, que a espiritualidade superior da divindade permite que nós as transformemos. Mas para isso, nós temos um livre-arbítrio. Digamos que sentimos uma paixão extrema por uma causa nobre. De repente, qualquer um de nós aqui descobre que o verdadeiro sentido da minha vida é abrir mão do meu trabalho, da minha família, e vou seguir uma vida de abnegação, de trabalho à vida do próximo. Eu queria contar para vocês aqui uma história que se passou com Lady Diana. Lady Diana, Lady Di, né? Apesar de ser uma pessoa que vivia na alta sociedade, né? Uma princesa, ela tinha um coração muito cheio de amor. Ela tinha vários trabalhos humanitários em países inferiores. Ela tinha muitos obras de ajuda social. E ela um dia procurou Madre Teresa e ela queria seguir a ordem. Ela foi propor. Queria seguir aquela ordem, queria ser útil, e era algo que movia a vida dela. Ela já era uma princesa, ela já tinha os filhos. Não sei dizer se ela ainda estava casada ou se ela já estava separada. E a madre foi para ela e disse: não. Todos nós conhecemos a ordem da Madre Teresa, que era uma abnegada, uma trabalhadora do bem. E ela diz ela que ela terá muito mais serventia aos irmãos necessitados, continuando onde ela está.
Porque através dela, do conhecimento dela, da rede social que ela estava inserida, ela poderia conseguir muito mais ajuda para aqueles necessitados de que ela ali estivesse. Então começa já a despertar na gente. Qual a finalidade das paixões? Uma paixão boa, ela pode trazer alguma conotação negativa também. Outro exemplo que nós podemos pensar entre nós é algo de uma pessoa que tem família, que tem um trabalho profissional, mas que tem uma paixão por alguma outra obra. E aí ela, ou por um estudo, ou um cientista, e aí aquela paixão move tanto que ele vai estar descobrindo muitos benefícios, mas ele abre mão da sua família, dos seus pais, dos seus filhos. Então, por um lado, ele não está fazendo mal a ninguém. Ele não está alimentando nenhum vício. Mas o excesso daquela paixão e a falta de equilíbrio pode transformá-la em algo negativo. Porque muito antes de quando aqui chegamos, nós nos comprometemos com aqueles espíritos que virão para a gente, estou falando aqui na forma de família. Não por acaso. E se nós abrirmos mão de todos eles para seguirmos algo que não vai ser ruim, mas que nós vamos deixar à mercê, nós iremos responder. E nos fala o Evangelho, eu não estou lembrado bem qual o capítulo, que fala da ingratidão filial. E tem uma passagem do Evangelho da ingratidão filial que ele fala, pais, vocês pais e mães, irão responder, quando chegar no plano espiritual, o que fizeste dos filhos que eu te confiei. Então, é muito claro, se eu abro mão do meu comprometimento com aquelas pessoas que não por acaso chegaram para o meu convívio, para a minha orientação, para o meu exemplo, abro mão de tudo, deixo literalmente à mercê e vou apenas focar na minha paixão do estudo, do trabalho, seja lá do que for, essa paixão também está tendo. Não é uma paixão por algo ruim, por nenhuma viciação, mas está me levando para um caminho, para uma consequência dessa paixão que não é uma coisa boa, certo? Então a gente tem que ter muito este equilíbrio de não radicalizar, de não achar que toda paixão é algo ruim, ou que não, gente. A paixão também é coisa boa, mas eu dou um valor e eu dou uma atenção excluindo todos os outros. Tudo na nossa vida precisa de um equilíbrio. Tudo. E aí, a primeira pergunta das paixões, no livro dos Espíritos, é a terceira parte, Kardec pergunta aos Espíritos: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Esse princípio das paixões, ele é mau em si mesmo? E aí ele diz que não. O Espírito diz que não. Por quê? Se ele está na natureza, certo? Então, esse sentimento faz parte das leis naturais. E quem foi o criador de todas as leis? Das leis naturais? Deus, o nosso Pai, essa divindade. Ele iria criar algo ruim? Eu deixo para cá, não é assassinar. Não, né, meus irmãos? Ruim é o direcionamento que você dá para esse sentimento. Né? O abuso que o homem faz das paixões é o que o torna mal. É o que implica. O que nós abusamos, o que nós fazemos em excesso, é o que o torna mal. E Kardec continua, né? Então, por que sempre que pensamos nesse tema, a gente só pensa no lado negativo? Porque nós, espíritos inferiores que somos, espíritos não inferiores, espíritos devedores, né? Nesse planeta
planeta que está apenas no segundo degrauzinho, está mais perto do começo, né? Do pequeno final, ainda temos essa tendência, gente, de nos agarrarmos ao lado negativo das coisas, das notícias. Você vê, meus irmãos, tem atitudes belíssimas, exemplos de seres que são realmente emocionantes, mas sai algo na mídia de negativo, a repercussão não é grande, porque ainda nos satisfazemos lá no nosso íntimo, lá no nosso psiquismo, e trazemos de outros passados ainda o prazer pelas coisas negativas, pelos sentimentos negativos, pelas notícias negativas, né? Nós todos fomos criados simples e ignorantes. Não é que um vai ter uma paixão para o lado positivo e você foi determinado, vai ser uma paixão para o lado negativo, não. Nós escolhemos o caminho a ser trilhado. Nós alimentamos. Então, essa doutrina, ela não vem por nada, mas ela vem nos despertar, vem esclarecer. Quer dizer, então, que a gente não vai ter nenhuma, entre aspas, tentação, nenhuma vontade de falar da vida do outro, de escutar uma fofoca? Muito provavelmente sim. Ainda é algo que a gente queria saber. Mas cabe a gente domar essas paixões inferiores. Cabe a gente perguntar a gente o que isso está acrescentando na minha vida. O que isso está acrescentando no meu crescimento? Isso é bom? Eu estou fazendo bem para mim ou para alguém? Então é vigiar 24 horas por dia. Na verdade, as paixões são molas propulsoras da alma. Sem as paixões, talvez fossem seres sem muitas atitudes. Veja, são molas propulsoras da alma. Ela nos impulsiona muitas vezes. Cabe a nós despertarmos e ter a certeza, o despertamento, se ela está nos despertando para algo positivo, produtivo ou para algo negativo, para algo que nos puxa para baixo. Mas elas existem. É uma realidade. Existe em cada um de nós. Ela faz parte da leis da natureza. Ela existe. Cabe a nós saber o direcionamento que temos que dar a ela. E é uma energia que nos estimula. Que nos estimula para o bem ou para o mal. Nos estimula a vir aqui, a sentar e estudar. Não é algo legal? Quando a gente está lendo um livro bom, pelo menos acontece comigo, você lê, às vezes você não tem vontade de parar. Então você vai fazer o seguinte: não vou atender hoje não. Hoje eu não vou trabalhar não, porque está tão bom esse livro que eu não vou trabalhar hoje não. Liga ali para o meu chefe e diz que eu estou doente. Não é verdade? Não é verdade? Não é apaixonante você pegar uma obra, um Paulo Estevam, e você sente, quando você começa a ler, não dá vontade de parar. Porém, o que é que nós vamos fazer com esse estímulo? Quais os limites? Nós somos seres pensantes. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ler é maravilhoso. Uma obra que vem nos acrescentar é maravilhoso, mas também precisa ter limite. Eu não posso abandonar tudo, porque a partir de hoje eu não trabalho mais, não pago minhas contas, menino que se vire, porque eu vou só estudar. Então, esse estímulo que as paixões nos desperta é necessário de ter, aliás.
é necessário de limites dados por nós mesmos. E quando a gente fala de rédeas, na pergunta 908, a gente vai fazer aqui uma comparação com um cavalo. E ele pergunta o seguinte: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas e passam a ser más? Eu falei agora do estudo e falei já durante algumas vezes desse limite que nós temos que dar. E ele nos dá o exemplo de um corcel. Um corcel, naquele tempo de Cristo, e no tempo da Idade Média, era um cavalo de corrida, certo? Um cavalo que tinha um potencial gigantesco nesse esporte, né? Então, ele faz a resposta dos espíritos para Kardec, fazendo uma comparação com o corcel. E ele diz: o corcel é um cavalo de batalha, veloz, mas precisa de rédeas. Igual às paixões, precisa de rédeas. O corcel, se ele não tiver rédeas, primeiro ele destrói o cavaleiro que está em cima. Ele faz o que ele quer, ele se joga onde ele quer. Ele precisa de limites. Assim são as paixões. Quem são os cavaleiros deste corcel? Somos nós. Quem são as rédeas deste cavalo? Esse cavalo feroz, esse cavalo que impulsiona a nossa vontade e a nossa consciência. As paixões são o corcel. Nós somos o cavaleiro, o Amazonas. E as rédeas que precisamos colocar e pôr é a nossa consciência, é o limite que a nossa vontade dá para ele. Quando nós não conseguimos dominá-la, nós passamos a ser vítimas desta paixão. Né? Nós passamos a ser dominadas por elas. Nós não dominamos mais. Nós passamos a ser dominados. E aí é onde começa o adoecimento. O adoecimento muitas vezes físico, mental e espiritual. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta ele da natureza espiritual. Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal. Qual é a natureza animal? É a natureza irracional. É a natureza do impulso. Não é a natureza do espírito. Essa natureza animal é a natureza corpórea. É a natureza dos prazeres, das sensações unicamente materiais. E todas as vezes que o homem se aproxima dessa natureza, ele está se afastando da natureza espiritual, porque ele está alimentando o corcel. Ele não consegue domá-lo. Ele perde as rédeas deste corcel, que é tão valioso, que é tão importante, que é estimulante, mas para isso precisamos ter consciência, limites, para não transformarmos algo que poderia ser bom em desastroso. Por outro lado também, esta consciência precisa que nós estejamos muito atentos para não dar ênfase às paixões da matéria. E aí entra diversas paixões, quando nós falamos da matéria, dos vícios, dos prazeres físicos, das bebidas, das drogas que têm devastado os nossos jovens, em troca de um prazer momentâneo
de uma fuga da realidade, que nós podemos muito bem conseguirmos esse prazer de outra maneira, né? Então nós continuamos e perguntamos: nos abnegados trabalhadores de uma seara do bem, existe paixão? Existe paixão. Você já com Madre Teresa de Calcutá, com Divaldo, com Chico, não existia paixão pelo que eles faziam? Claro, a paixão movia eles. E nos move até hoje, através do seu exemplo. Mas não existia fanatismo. Existia conscientização na ação do bem. Porque a partir do momento que nós ficamos alienados, mesmo algo que é bom pode se transformar em algo negativo. Todo sentimento que eleva o homem acima dessa natureza vai encher o seu espírito de uma satisfação que nada material se compara. Essa satisfação, ela é incomparável. Certa feira nós fomos para a Sertânia. De vez em quando eu falo na Sertânia, eu estava começando o espiritismo e uma vizinha, na época a gente tinha conseguido, eu digo a gente porque eu tenho um grupo de amigas que começamos com o Evangelho no Lar, e aqui hoje nós temos um pequeno centro de estudo, estava conversando com o Dulce, chamado Eurípides da Senuca, que começou no Evangelho no Lar, como acho que a maioria dos centros começam praticamente assim, né? E aí a gente tinha conseguido muitas doações, era no final de ano, e a gente dizia: a gente vai levar para onde? A gente não tem muito conhecimento. Qual comunidade? Onde é que está precisando? E aí, não por acaso, né, ele descendo do elevador lá num prédio, uma amiga espírita. Leia o som, teu celular está apenas com 20% de carga. Que é Casa dos Espíritas de Sertânia. E é uma comunidade muito pobre, eles estavam precisando de doações. Se vocês tiverem, puder ajudar, e aí a gente começou a rir, né, porque a gente estava cheio de doação, e aí foi quando a gente conheceu lá. E lá é um exemplo claro, né? André Pinheiro, a família dele era de Sertânia. O avô dele era dono de engenho, essas coisas, só que aí a mãe dele era filha única, os filhos morreram, só ficou a mãe dele, e ele chegou lá para vender o engenho. Um moinho, era um moinho dentro da cidade, que na época não era da cidade, hoje é dentro da cidade. E quando ele já era espírita, e quando ele entra para vender, né, ele tem a intuição assim: não pensa, isso aqui se transformará num ponto de luz. E aí começa realmente o trabalho, ele não vendeu. Quando nós fomos lá, nem me lembro mais o ano, sei que há muito tempo, as reuniões eram nesse moinho. As pessoas que ele começou a ajudar da rua do Apito, era uma comunidade na beira de uma linha. E o que moveu esse rapaz? Ainda hoje, gente, o centro cresceu. Hoje tem uma escola chamada Lar Vovó Cavendish, que essa senhora que já desencarnou, que foi através dela que a filha veio falar com a gente, certo? Que abriga muitos, eu acho que são 80 crianças, em horário integral. Tudo, gente, sem ajuda dos órgãos públicos. Hoje é um centro, hoje tem lugar para ficar, tem ajuda, enfim. A paixão dele. Ele abandonou a mãezinha dele. A mãezinha dele hoje vive em cima de uma cama com Alzheimer, já em fase terminal. Ele sai uma vez por semana de Recife, de carro, vai para Sertânia, porque ele é o presidente, ele vai lá organizar tudo, mas ele não abandonou a mãezinha dele. Então, vocês estão entendendo o que é que a paixão pode fazer no homem? E o que ele exerce é a paixão por ajudar, por estudar, por transformar a vida daquela população. Muitos que viviam ali mendigando, começou a trabalhar. Então, assim, as crianças começaram a estudar,
Então, a paixão dele foi algo extremamente positivo, mas ele não foi radical ao ponto da vaidade de dizer, não, eu sou uma pessoa importante, olha, eu transformei. Eu não quero mais saber de nada. Pelo contrário. Então, esse despertar, esse domar desse cavalo, está dentro, né? A necessidade diária de manter o equilíbrio, como eu falei, e o estudo e a prática, seja qual for o seu segmento religioso. O estudo e a prática do Evangelho segundo o Espiritismo nos faz desse despertar, nos faz acender a luz quando algo vem muito sutil. Porque, meus amigos, as viciações, os sentimentos inferiores são muito sutis. A vaidade e o orgulho não chega de repente e ataca. Nós temos visto tantos casos da sutileza que começam. É um elogio, é um crescimento financeiro do seu trabalho que pode me levar a perder as rédeas desse processo. Então, esse orar e vigiar é algo que não tem como fugir da regra. É você estar vigilante 24 horas. Porque esses sentimentos inferiores, eles são muito envolventes. E se você não estiver sempre atento aos ensinamentos, aos exemplos deixados para nós pelo Cristo, esse irmão maior que esteve. Se nós, muitas vezes, na dúvida, não perguntarmos como ele agiria, talvez a gente entre pela porta errada. Talvez a gente perca a rédea. Por isso que estudar o Evangelho, o livro dos Espíritos, é algo, eu digo para mim, que é a vida. É um manual. É um manual de viver aqui, para que a gente volte melhor. Né? Que essa é a finalidade. E na pergunta 909, Kardec continua, né? O homem poderia sempre vencer suas más tendências e seus esforços? Sempre a gente consegue pelos nossos esforços? E a resposta é: primeira coisa, é preciso vontade. Não adianta só falar. Não é verdade? Não adianta só falar. Não adianta dizer: olha, eu não posso sentar ao lado de alguém que tenha uma bebida. Mas aí eu vou. Mas aí eu não dou não. Né? É o diabético. Eu não posso comer doce, não vou. Mas aí eu vou na minha casa e eu faço um bolo. Primeiro lugar, para a gente vencer as nossas más paixões. Primeiro lugar, a vontade. Segundo lugar, como eu falei agora, é o afastamento das más tendências. Se algo que me leva para um caminho errado é a vaidade, eu preciso domá-la. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso acreditar que nada é meu, que tudo é permissão. O egoísmo, como eu falei agora, o orgulho, minha gente, que tem levado tantas pessoas para adentrar essa porta aberta do mundo, né? É a inveja, é a fofoca, como eu falei aqui no início, né? É você se dar, não, olhe, eu não gosto da vida dos outros, mas você está ali escutando, alimentando o seu espírito do que não presta. E o mais grave, atraindo aqueles irmãos que ainda não conseguem se libertar dessas viciações. Muitos não têm essa noção, mas nós temos. Quando a gente alimenta esses sentimentos inferiores, quando a gente dá asas para esses sentimentos que eu falei agora, da inveja, da fofoca, da vaidade, do álcool, a gente não está só prejudicando a gente. Então a responsabilidade é muito grande. Porque a gente está convidando aqueles irmãos que ainda se comprazem nesses prazeres. Então veja quão
grande é a nossa responsabilidade. Estarmos aqui, encarnados neste planeta, já é uma grande demonstração da misericórdia divina. Então aqui estamos. Temos a oportunidade, meus irmãos, do esclarecimento. Deixemos que esse esclarecimento saia daqui e venha para aqui. A gente precisa sentir o que a gente estuda, porque senão a gente não consegue colocar em prática. Porque quando chega a primeira adversidade, o dinossauro está lá guardadinho, ele se levanta e domina a gente. Então, vontade, certo? E afastamento das más tendências. E um dos exemplos aqui é quando ele fala de Maria de Magdala. Eu não vou falar aqui de Maria de Magdala, eu vou dar só pequenos exemplos. Certo? Maria de Magdala era auxiliada, inconveniente, uma mulher que vivia numa vila pequenininha, né, de se pesca, entregue aos prazeres materiais. Entregue aos prazeres da matéria. Até ali ela caminhava sobre as... Eu achei lindo isso aqui. Isso aqui está também em Lisboa Nova. E ele fala, até ali caminhava ela, Maria de Magdala, sobre as rosas rubras do desejo. Certo? Embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. Então, era algo extremamente prazeroso para aquela mulher. Né? E assim, ela, ao encontrar com o mestre, ela consegue despertar para essas más tendências, para essas más paixões. A paixão do corpo físico. Né? E ela começa a deprimir, ela começa a ficar triste. E aí é até que ela tem realmente o verdadeiro despertar da consciência. E seus últimos dias são de muitas provas que poderia revoltá-la. Mas ela, literalmente, ela absorve aqueles ensinamentos. Né? Então, isso aqui é um exemplo de você se afastar das más tendências. Por vezes, a sociedade a chamava de volta. Então, uma pessoa que tinha o prazer, que se satisfazia com aqueles prazeres, com aquelas paixões, foi preciso ter muita força de vontade. Assim como todos nós precisamos dessa força de vontade. Não foi o Cristo que disse, quero e a partir de hoje você não vai pecar mais, não. A sua postura moral e os seus ensinamentos despertaram nela a vontade de mudar e transformar aquelas paixões negativas em paixões positivas. Então, o afastamento dessas más tendências começou com a sua vontade. Outro exemplo é da mulher adúltera, né, que todos nós sabemos, que está nos evangelhos, e que a mulher seria apedrejada, né? Que era da lei da época, certo? A mulher que adultério merecia ser apedrejada em praça pública. E o Cristo, com a sua moral, primeiro diz que quem não tiver esse pecado é a primeira pedra. Mas ele não disse: você está perdoada de todos os seus pecados, está livre e vai seguir a tua vida. Então, o que ele falou? Vai e não peques mais. Vai e não leves mais. Ela precisava de vontade e de se afastar do que levava ela para aquele caminho. E a gente sabe que ela realmente, ela se modificou depois daquele encontro. Então, a nossa oportunidade de nos libertarmos das más paixões está totalmente dependendo de nós mesmos. Fácil para muitas pessoas, não é, meus irmãos? Nós sabemos, não é a carne que é fraca,
o espírito ainda traz muitos prazeres e muitas sensações vividas em outras épocas. Não é este corpo que é fraco, não é este vaso, esse envoltório que é fraco, mas é o que ele carrega, o que ele transporta. É este cavalo corcel que habita este corpo. Então, domar esse cavalo é necessário muita vontade. Primeiro, o despertamento. Porque para você ter vontade, você precisa despertar que aquela paixão que você está alimentando não está levando você para nenhum lugar bom, nem ninguém ao seu lado. Tendo o despertamento, nós precisamos ter vontade. E fugir e se afastar para que a gente consiga, né? Quando o sentimento desperta no íntimo de cada um, o desejo da mudança dá-se iniciado. O esforço diário, esse sim, meus irmãos, é essencial para a mudança dos hábitos e das vibrações, além dos hábitos do nosso pensamento. A nossa mente, ela é um dínamo gerador de energia. Não há sentir que aquilo é horrível, que faz mal a gente, que nos leva para lugares muito tristes. E a gente não conseguir mudar os nossos hábitos, nem os nossos pensamentos, nem as nossas vibrações. Não adianta. Dessa forma, o ensinamento, o despertamento, ele não tocou o coração. Mas se ele chegou a tocar o nosso coração, precisamos fazer esse exercício diário. Além de não praticar, não pensar. Porque a partir do momento que a gente começa a pensar, a gente alimenta aquela má paixão. E ao alimentar aquela má paixão, ainda que a gente verbalize da boca para fora, ai meu Deus, eu já estava pensando em ser anônimo. Você não muda seu pensamento, você vai estar ali, na companhia de todos aqueles que se comprazem com esse sentimento, com essa paixão, dando força a você, impulsionando você, alimentando o seu vício. Então, veja só como é interessante. Sentimento desperta no íntimo de cada um desejo de mudança. Para mudarmos, é necessário a gente ter um esforço diário para controlar os nossos hábitos e os nossos pensamentos. É uma regrinha, né? É uma regrinha. Eu despertei, eu não quero isso para a minha vida mais não. Mas quando chega aqui, ó, e vocês sabem que o pensamento ele tem força. Ele é insistente, ele não desiste. Então é necessário que a gente tenha as rédeas, porque senão esse cavalo, ele vai disparar, gente. Ele vai ganhar muito, né? Mas a gente está tendo esse ensinamento, né? Então a gente tem a esperança que nós já conseguimos. Nós estamos no esforço, né? Na pergunta 110, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Eu falei agora que se a gente vai alimentar as paixões inferiores, a gente atrai também os espíritos que também se comprazem, né? Mas ele pergunta o contrário aqui. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões se ele orar, né? Se ele orar no fundo do coração, com força e vontade. Sim. Né? Claro que sim. E na pergunta, mas o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro, né? Eles também nos influenciam. Quando nós abrimos a guarda, eles também estão ali nos influenciando para a gente continuar naquela paixão que não é legal, né? E aí, para a gente fechar as nossas reflexões dessa noite, nós vamos trazer uma pergunta que se pergunta
Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las. E eles nos dizem que dizem querer, mas se satisfazem e não aconteceu o que querem. Fala só da boca para fora. Né? Na verdade, quando o homem acredita que não pode vencer suas paixões, é porque ele já está vencido. É porque o seu espírito se satisfaz com elas. Ainda que ele não consiga ter esse despertamento. Ele diz, eu não consigo sair disso. É porque o seu espírito realmente, ele se satisfaz com aquela paixão. Em consequência da inferioridade que ainda carrega. Vencê-las, vencer essas más paixões, para eles, para nós, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Quando nós conseguimos, é um triunfo do nosso espírito. Porque o conhecimento adquirido, ele jamais será perdido. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham conseguido, né, captar essas informações tão preciosas que esses irmãos trazem para a gente de uma forma descortinada, né? Agradecer aos trabalhadores espirituais desta casa pelo amparo, pela ajuda, pela intuição ao qual eu fui agraciada, e dizer que estou sempre à disposição, que estejamos sempre juntos com a certeza do amparo, do amor do Mestre Jesus, essa luz que orienta e nos guia. Fiquemos todos em paz. Existe uma frase, né, André? Querer poder. Faz um sentido. Querer verdadeiramente, né, amiga? Exatamente. Existe uma distância de querer dizer que quer. Exato. Vamos, pega você que está lutando na mão. Então nós agradecemos, né, a Andréa, pela Nós agradecemos a Andréa pela exposição e teremos os passos, né? Agradecemos também teu nome? Fernando. Fernando está vindo aqui pela primeira vez, Fernando? Sim. Muito bem. Alguém lhe indicou? Você... na palestra, sábado, na Chico Xavier. Ah, tá. Aí a moça falou de onde você era e eu vim aqui hoje. Tá, muito bem, seja bem-vindo. Então nós agradecemos também as moças, né, que são próximas aqui. Ilane, Cecília. Também, né, então sejam bem-vindas, né. Temos palestras públicas às terças-feiras, ali já tem um cronograma de outro dia de janeiro e também fevereiro. Né? Então, sempre às terças-feiras, das 20 às 21 horas. Após as palestras, nós temos os passos. Né? Então, é uma alegria recebê-los. Sejam sempre bem-vindos, né? Compartilhem com outros colegas, com outros amigos. Né? Vamos agora para a prece final. Então, com esse sentimento de gratidão a Deus por essa oportunidade que acabamos de receber, por esse banho de luz, por esse amparo, por essa assistência. O que nos resta, Divino Mestre, é te agradecer. Te agradecer, agradecer a espiritualidade da vida, de sustentação, de amparo, enfim, por tudo. Que possamos levar essas luzes aos nossos lares, direcionar com aqueles que convivem conosco. Gratidão, Senhor. E com a tua permissão, damos por encerrado a reunião dessa noite em tua santa paz. Que assim seja.